Capítulo 2. O nascimento da imagem, 1901 a 1903. Dizendo à igreja que fizessem uma imagem à besta. Apocalipse 13:14, parafraseado. A 34ª Conferência Geral ocorreu em Battle Creek, Michigan, em 23 de abril de 1901. Era uma importante conferência porque, não somente envolvia a maior organização da igreja, era a primeira reunião que Ellen White participava no espaço de 10 anos. Um sentimento de êxtase e excitação atmosferizava o ar daquela manhã de terça-feira, 2 de abril, quando os obreiros e membros da igreja iniciaram a assembleia no tabernáculo de Battle Creek. Um pouco depois das 9 horas, Arthur White escreveu: poderia ser a maior sessão de conferência geral que tem existido. Arthur L. White, E.G.W., Bearleums Heaven Years, volume 5, página 70. Estavam presentes 267 delegados na sessão da Conferência Geral de 1901. Na época, a igreja deveria possuir cerca de 75 mil membros, dos quais 80% estavam presentes na reunião. A estrutura da igreja, naquele momento, era apoiada em conferências locais e uma conferência geral. A Conferência Geral manteve-se intacta de 1863 até 1901. Ibid, E.Y., volume 5, página 70. Era tempo de reorganizar a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pouco depois da preciosa mensagem ser dada à igreja por Waggoner e Jones, em 1888, Ellen White afirmou que existia um princípio errado de poder na cabeça da igreja, e que precisava ser mudado. Por muitos anos, a igreja tem olhado para o homem esperando muito dele, mas não observando Cristo, em quem nossas esperanças de vida eterna estão depositadas, Ellen White escreveu. Consequentemente, Deus concedeu para os seus servos um testemunho que apresenta a verdade como ela é em Jesus, a qual consiste nas 3 mensagens angélicas em linhas claras e distintas. Carta a Olsen, datada de 1º de maio de 1895, Hobart, Tasmânia, Ellen White 1888 Materials, página 1338. Note que era pelo fato da igreja olhar para o homem, em vez de Cristo, que a mensagem de 1888 foi-lhe dada. Diferentemente de hoje, dias em que a liderança lidava com o poder com autoridade. Consequentemente, por essa razão, Deus concedeu aos seus servos, Waggoner e Jones, um testemunho que apresenta a verdade como ela é em Jesus, a qual consiste nas 3 mensagens angélicas em linhas claras e distintas. O resultado disso tem sido vários caminhos. O caráter sagrado da obra de Deus não possui mais o centro do trabalho. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como a autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Mas, então, de quem é essa voz? De onde vem, e onde está seu poder vital? Os pensamentos são mantidos por homens que estão distantes do trabalho outrora realizado. Eles não possuem avidez para citar a palavra de Deus com autoridade, e o Deus que os vem guiando é falso. Ellen White, Manuscript Releases, volume 17, páginas 185 e 186. Preste atenção ao fato de que, no início de 1895, Ellen White afirmou que a Conferência Geral não era mais a voz de Deus. Então, ela fez 3 questões, mas, então, de quem é essa voz? De onde vem, e onde está seu poder vital? Quem era a liderança da Conferência Geral, irmãos? Eles não possuem avidez para citar a palavra de Deus com autoridade, e o Deus que os vem guiando é falso. A resposta é que Satanás era quem os guiava. O que então pode ser a inspiração dos conselhos hoje, querido leitor? Conforme os interesses institucionais cresceram em Battle Creek, homens de negócio arquitetaram em suas mentes o desenvolvimento de um grande centro. Arthur White escreveu. O Comitê Executivo da Conferência Geral era integrado por 3 membros em 1863, passados 20 anos foi estendido para 5. Ibid, E.G.W., Bearleums Heaven Years,
volume 5, página 71. Existiam 7 membros no Comitê da Conferência Geral, em 1887. 2 mais foram acrescentados em 1889, e mais 2 em 1893. Na abertura da Conferência Geral de 1900, o Comitê Executivo era composto por 13 membros. Os últimos 2 foram nomeados na Conferência Geral de 1899. Ibid, E.Y., volume 5, página 71. Muito embora a Igreja tenha crescido em tamanho, o número de líderes não acompanha proporcionalmente a gradualidade do aumento. Um pequeno grupo de homens controlava a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Battle Creek. Em 1901, os delegados incrementaram a instituição a união das conferências entre as Conferências do Estado e a Conferência Geral. Proteção contra a consolidação e centralização do trabalho. Em 1889, certas medidas foram fortemente impulsionadas para consolidar e centralizar vários departamentos do trabalho denominacional, Arthur White comenta. Poderia começar com o interesse em publicações e, depois, alcançar a área educacional e a de saúde. Ibid, The Early Mishaven Years, volume 5, página 72. Embora alguns aceitassem a consolidação e centralização do trabalho da denominação, Ellen White aconselhou o contrário. Testemunho após testemunho foram dados contra a centralização. Não é propósito de Deus adotar o caminho da centralização, monopolizando os interesses nas mãos de dirigentes comparativamente reduzidos em número de representatividade, Ellen White escreveu. Em seu grande objetivo para o avançamento da causa da verdade na Terra, ele designou que todas as peças de seu trabalho fossem abençoadas. Spalding e Meighan Collection, página 404. Os obreiros têm que caminhar juntos no Espírito de Cristo, Ellen White concluiu. Em sua diversidade, eles têm que preservar a unidade. O trabalho de direção tem que ser deixado nas mãos de nosso grande diretor, enquanto a obediência às tarefas do Senhor. Comum desses obreiros. Ibid, SMC, página 404. Note que a unidade tem que prevalecer na diversidade. Ninguém pode legislar acima de outrem. A unidade tem que se basear em Cristo e na verdade. Ele, que não é homem, é o cabeça, o grande diretor dos empreendimentos da Igreja. Não somente os adventistas foram aconselhados a não centralizar os trabalhos, mas também era o plano de Deus que o povo do advento não deveria centralizar suas casas em um só lugar. O propósito era o de dispersar, de modo a levar a verdade para o mundo inteiro. Não é a proposta de Deus centralizar grandemente em um só lugar, Ellen White aconselhou. O tempo tem passado enquanto o trabalho foi aglomerado em um ponto e confinado a poucos lugares. Carta 328. Em 1901, a casa publicadora Review and Herald, em Battle Creek, estava bastante deteriorada e carecia de completa vistoria. A prensa estava envolvida em uma transação comercial e, por conta dessa política, os livros sofreram muito nesse período. O acordo consistia em publicar somente os livros que trariam lucros para a casa publicadora Review and Herald. Isso incluía ficção, histórias do faroeste, livros da Igreja Católica Romana, e trabalhos a respeito de sexo e hipnotismo, Arthur White escreveu. Quando os dirigentes da casa foram alertados, declararam que eram publicadores e não censuradores. Ibid, The Early Mishaven Years, volume 5, página 72. A instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia encontra-se na mesma situação atualmente. A Review and Herald e a Pacific Press publicam as chamadas novelas cristãs e outros livros não mencionados. As livrarias adventistas vendem mesmo livros publicados pelas editoras evangélicas, CDs e fitas gravadas por grupos musicais não adventistas, muitos dos quais são do estilo musical rock cristão. Fogo consumidor. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem, ou igreja, semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7, diz o apóstolo Paulo.
Não é incrível como em 30 de dezembro de 1902, Deus enviou seus anjos na planta principal para atearem fogo no edifício principal da Review and Herald. Antes das chamas incendiarem a fábrica da Review and Herald, eu estava angustiada por alguns dias. Eu estava aflita com o concílio que estava em sessão, lutando pela causa direita antes do encontro, esperando, se isso era uma coisa possível, chamar os irmãos ao arrependimento e evitar a calamidade. Parecia-me que era uma questão de vida ou morte. Então, eu vi a ilustração do perigo, uma espada flamejante seguindo um caminho. Eu estava aflita. A notícia seguinte era a de que o edifício da Review and Herald fora incendiado, mas que nenhuma vida fora perdida. Nisso Deus provava sua justiça. O juízo de Deus foi derramado com misericórdia para poupar a vida dos obreiros, que negligenciam executar o que deveriam, e que parece impossível fazer com que eles vejam e entendam. Ellen White, Boletim da Conferência Geral, 6 de abril de 1903. Por que é tão difícil para os líderes da igreja se arrependerem? Os tempos mudaram? O Senhor ainda visitará seu povo com juízo. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém, a igreja, com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes, que dizem em seu coração, o Senhor nem faz bem nem faz mal. Sofonias 1:12. Ele, quem preside sua igreja e o futuro das nações, está levando adiante o último trabalho que o mundo testemunhará, Ellen White registrou. Ele concede aos seus anjos a tarefa de executar seus juízos. Testemunhos para ministros, página 431. Que os ministros acordem e tomem consciência da situação, Ellen White alertou. O julgamento começa pelo santuário, Ezequiel 9:6. Testemunhos para ministros, página 431. Maior centralização. Não obstante, a condição da casa publicadora em trazer mais trabalhadores para o trabalho de revisão, como tinha sido sugerido, ganhou maior força em Battle Creek, Ellen White continua. Isso muito me alarmou, mas quando as chamas vieram, pude respirar aliviada por um longo tempo. Boletim da Conferência Geral, 6 de abril de 1903. Somos gratos que nenhuma vida se perdeu, Ellen White afirmou. Houve um grande prejuízo material. Repetidamente, o Senhor me mostrou que cada dólar acumulado por meios injustos, implicou em uma perda 10 vezes maior. Ibid, Boletim da Conferência Geral, 6 de abril de 1903. Note que cada dólar acumulado por meios injustos, implicou em uma perda 10 vezes maior. Isso significa dizer que cada dólar investido na Bolsa de Valores, e outros meios injustos, pelos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia atual implicará em 10 vezes maior prejuízo. Ellen White declarou que repetidamente Deus lhe mostrou que essa era a verdade. A preocupação de Ellen White com a Conferência Geral de 1901. Os delegados da Conferência Geral de 1901 reuniram-se apreensivos. Eles imaginavam que algum acontecimento importante seria desdobrado naquela sessão. Ellen White poderia estar presente na Conferência Geral. Ela esteve na Austrália e não participara das sessões de Conferência Geral durante 10 anos. Todos estavam profundamente gratos com a presença de Ellen White e sua presença trazia peso à reunião, Arthur White redigiu. Foi aquela conferência em que os desafios e oportunidades os quais, em grande parte, foram trazidos por Ellen White de seu trabalho na Austrália e seu regresso aos Estados Unidos. Ibid and the Early Mishaven Years, volume 5, página 73. Ellen White não apenas encorajou a liderança como trouxe um testemunho desfavorável contra o movimento da carne santa, em Indiana. Ver capítulo 1. A nova Constituição. Na Conferência Geral de 1901, uma nova Constituição foi votada pelos delegados. As 3 mais importantes alterações em relação à Constituição anterior são as seguintes. Maior Comitê de Conferência Geral. 1. A primeira ação implementada foi um comitê de conferência geral composto por 25 homens em vez de um com 13 homens.
Isso poderia deixar o poder de liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia em um grupo com maior representatividade. A Igreja foi movida para a direção certa adicionando 12 homens ao Comitê de Conferência Geral. Sem presidente de Conferência Geral. 2. A nova Constituição aboliu o cargo de presidente de Conferência Geral, e estabeleceu em seu lugar o cargo de diretor administrativo, que seria ocupado por um ano. Depois disso, um novo diretor seria eleito. Outro aspecto importante era que cada membro do Comitê de Conferência Geral estaria no cargo por 2 anos. Isso poria fim ao fato de possuir um homem apenas no poder. Essa foi a mais expressiva alteração na forma de governar, legada do papado do século VI, quando, em 533 d.C., o imperador romano Justiniano nomeou o bispo de Roma como superior aos outros bispos. Nós provamos que a cidade de Roma é o lugar no qual está assentado o dragão, o qual transfere seu poder à besta. J.N. Andrews registrou. É bem sabido que o assento do império foi removido pelo imperador Constantino, de Roma para Constantinopla, e que a própria Roma, em um período posterior, repassou aos papas o Império Justiniano. J.N. Andrews, The Trimessages of Revelation 14:6-12, página 77. Incremento da União das Conferências. 2. A segunda importante alteração estabelecida foi a união das conferências. Até o ano de 1901, a Igreja possuía apenas conferências estaduais e a Conferência Geral. Essa estrutura ainda não era ideal, mas podia descentralizar a autoridade eclesiástica em um grande passo. A despeito do artigo 2º, está declarado, o objetivo dessa conferência é unificar-nos para propagar para todas as partes do mundo o Evangelho da Salvação. Boletim da Conferência Geral, volume 4, página 378. Os 25 novos homens do Comitê Executivo da Conferência Geral. Artigo 4º, título Comitê Executivo, seção 1, declara. O Comitê Executivo dessa conferência será composto por 25 em número, e terá poder para se organizar escolhendo um diretor administrativo, secretário, tesoureiro, auditor, cujas funções pertencerão aos seus respectivos ofícios. Será necessário também possuir autonomia para indicar os agentes necessários e comissários para dirigir o trabalho. General Conference Bulletin, volume 4, página 378. Note que os 25 membros da Conferência Geral podem ter poder para se organizar escolhendo um diretor administrativo. Havia de ser um presidente da Conferência Geral. Havia de ser um homem da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempo limite para os novos ofícios. A eleição dos novos trabalhadores e o tempo de serviço estão relatados na seção 2. O Comitê Executivo deverá ser escolhido na sessão regular da Conferência, e trabalhar pelo tempo de 2 anos, até seu sucessor ser eleito e estar pronto para ser investido no cargo. Boletim da Conferência Geral, volume 4, página 378. Objeção atual à Constituição de 1901. O termo limite nunca foi popular na prestação de serviço. Isso é verdade, não somente ao que compete à Igreja, mas também em debates políticos atuais. Na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Arthur White objetou essa forma de organização. Ele acreditava que a Constituição de 1901 era defasada no ponto relativo ao diretor administrativo da Conferência Geral em oposição ao presidente da Conferência Geral e no que diz respeito à ideia de termo limite. Mas, existia um déficit na Constituição que não consegue demonstrar claramente o que adotou, Arthur White escreveu. Foi por denotar considerável preocupação nos meses que se seguiram. Ela está relacionada com a eleição dos oficiais da Conferência Geral. E.G.W. Bearley Misheaven Years, volume 5, página 95. Esse déficit, no entanto, era a opinião de Arthur White. Obviamente, não era a postura dos delegados da Conferência Geral, de 1901, que outorgaram a Constituição. Nem era a opinião de Ellen White,
que estava presente naquela sessão. Eu nunca estive mais surpresa em minha vida do que no momento desse encontro. Esse não é nosso trabalho. Deus fez isso acontecer. Instruções a respeito disso foram-me apresentadas, mas até ser feita a somatória, eu não consegui compreender tais instruções. Anjos de Deus estavam indo de alto a baixo nessa congregação. Eu queria que cada um de vocês se lembrassem disso, e queria que também recordassem que Deus disse que curará as feridas de seu povo. Boletim da Conferência Geral, volume 4, página 378. Muito embora Arthur White e a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia não aprovem a Constituição de 1901, Deus fez isso acontecer. Ademais, anjos de Deus estavam indo de alto a baixo nessa congregação. Então, Ellen White afirmou enfaticamente: eu queria que cada um de vocês se lembrassem disso. Arthur White objeta o serviço de 1 ano do diretor administrativo da Conferência Geral. De acordo com a nova Constituição, os delegados presentes nessa sessão da Conferência Geral estavam apoderados para eleger o Comitê da Conferência Geral, essa comissão organizar-se-á, elegendo seus representantes. Arthur White escreveu: foi reconhecido na época que um homem poderia ser o diretor administrativo por 1 ano. E.G.W. Bearleums Heaven Years, volume 5, página 95. Perceba que a objeção real a qual Arthur White fazia contra a Constituição de 1901 ficou centrada na parte que diz que um homem poderia ser o diretor administrativo por 1 ano, e que poderia ser eleito um novo anualmente. Essa é a mesma objeção que os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia fazem hoje. Indubitavelmente, essa disposição aconteceu como uma reação exagerada contra o desejo de escapar do poder real. Carta 49, 1903, Arthur White observou, um ponto que foi fortemente defendido por A.T. Jones, um membro da comissão da organização. E.G.W. Bearleums Heaven Years, volume 5, página 95. Arthur White declara que a ideia de um novo diretor administrativo da Conferência Geral ser eleito anualmente. Indubitavelmente, essa disposição aconteceu como uma reação exagerada contra o desejo de escapar do poder real. Então, ele nos dá referências de um testemunho de Ellen White, a Carta 49, de 1903, a qual foi redigida apenas 2 anos depois. Se houve uma reação contra o poder real, afirmado nos escritos de Ellen White, então, como puderam os delegados de 1901 reagir respaldados nesse testemunho, que só foi dado depois de 2 anos? Perceba também, mais uma vez, que os relatos da Igreja Adventista, na ânsia de alterar a história, tentam atribuir a responsabilidade da ação nos ombros de um único homem. Arthur White se utilizou desse estratagema quando afirmou que A.T. Jones defendeu a ideia de que um diretor administrativo seria eleito anualmente, preferivelmente a um diretor administrativo que se mantivesse durante anos no poder. 167 delegados votaram contra a presença de um cabeça no poder. Não tinha dito Ellen White que esse não é nosso trabalho. Deus fez isso acontecer. BCG. Entretanto, Arthur White deixa explícito que A.T. Jones, não Deus, que fizera aquilo ocorrer. Deve ser notado que A.T. Jones servia como cabeça do Departamento de Liberdade Religiosa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi ele quem colocou-se contra o decreto dominical quando, em 1889, tramitava no Congresso dos Estados Unidos. Precisamos nos perguntar hoje em dia: nós somos protestantes? Nós, realmente, vivemos em um país sem rei e com uma igreja sem papa? Somos semelhantes a Israel antigamente, que continuamente colocava um rei sobre a igreja. Enquanto essa organização puder reduzir claramente a possibilidade de alguém exercer poder absoluto, também repercutirá nas responsabilidades da liderança, Arthur White lamentou. Ficou tão distante, tirar das mãos dos delegados que estavam presentes na sessão da Conferência Geral a responsabilidade vital de eleger líderes para a Igreja em vez de colocar essa carga sobre o Comitê Executivo da Conferência Geral.
Arthur White acrescentou que a nova Constituição era tão inaplicável, e não existia líderes de igreja com mandato representado pelos delegados. E.G.W. Bearley 7 Years, volume 5, página 95. A nova Constituição não tirou das mãos dos delegados que frequentaram as sessões da Conferência Geral a responsabilidade vital de eleger os líderes da igreja, conforme disse Arthur White. Foram os delegados quem escolheram os 25 membros do Comitê da Conferência Geral. Então, estes 25 decidiram quem seria o diretor administrativo, a pessoa que seria substituída anualmente. Arthur White lamentou o fato que os delegados não puderam escolher quem seria o diretor administrativo da comissão. É óbvio, essa postura apenas restabeleceria a antiga constituição de um presidente permanente da Conferência Geral. Arthur White admitiu que essa organização reduziria claramente a possibilidade de alguém exercer poder absoluto, mas ele acreditava que a nova legislação era inaplicável. Infelizmente, Arthur White arguiu um dos redatores da lei. White afirmou que a nova Constituição não tinha um líder da igreja no mandato. Era essa a ideia dela, não era? Haver apenas um homem no mandato da igreja equivaleria dizer ser semelhante ao Papa, a imagem do papado. Muitos dos delegados presentes na sessão de 1901 não estavam esclarecidos em alguns pontos evidenciados os quais o comitê elegera. Arthur White escreveu. A G. Daniels tinha sido escolhido como diretor administrativo do Comitê da Conferência Geral. E.G.W. Bearley 7 Years, volume 5, página 95. Arthur White acrescenta que ele era um líder da igreja e todos os delegados estavam satisfeitos, mas que não perceberam que seus trabalhos estavam condicionados, não tendo mandato de posse. E.G.W. Bearley 7 Years, volume 5, página 95. Em seu anelo em possuir um rei, Arthur White declara que a G. Daniels, o recém-eleito diretor administrativo da Conferência Geral, era o líder da igreja e seu trabalho estava condicionado porque não tinha um mandato com direito de posse. O que Arthur White quis dizer foi que a G. Daniels não teria mandato com direito de posse porque estaria em exercício por um ano apenas, e então um novo diretor seria eleito. Eram os 25 membros do comitê executivo que não tinham direito de posse para inspecionar o trabalho. Seria o diretor administrativo quem merecidamente presidiria as sessões de conferência. Daniels nunca seria o líder da igreja, porque Jesus Cristo é o líder. Consequentemente, Daniels não necessitava possuir o direito de posse do mandato. Ele seria merecidamente o diretor do Comitê da Conferência Geral, não o Papa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como declarado posteriormente, o diretor exerceria sua função por um ano, até um novo diretor ser eleito para o ano seguinte. No entanto, a história nos revela que Daniels assumiu o posto de presidente da Conferência Geral e redigiu uma nova Constituição, que seria acrescentada, após ser votada 2 anos depois, na sessão da Conferência Geral de 1903. A nova Constituição de 1903 estabelecia Daniels na patente de presidente da Conferência Geral, posto exercido por ele por volta de 20 anos. Ele, Daniels, assumiu a presidência da Conferência Geral, em 1901, em um período dificultoso da história da Igreja, a Enciclopédia da Igreja Adventista do Sétimo Dia relata. Em 1922, renunciou ao mandato de presidente da Conferência Geral e assumiu o posto de secretário por 4 anos. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição, 1995. Para aderir à posição a qual Ellen White urgiu que não deveria ter um rei, como interpretou a T. Jones, assim, a presença de um presidente de Conferência Geral foi injustificada, Arthur White escreveu. Não houve tempo em que a mensagem dela pela abolição do ofício de presidente de Conferência Geral tenha sido adotada, antes, reconheceram o cargo como parte da organização da Igreja. E.G.W. Bearley 7 Years, volume 5, página 95. Para tonalizar seu argumento,
Arthur White dirige o leitor ao livro Testemunhos para Ministros, páginas 95 e 96. Novamente, o testemunho que reprova o poder de rei só foi escrito 2 anos depois da Constituição de 1901 ser votada. Uma recente afirmação indicou que ela entendeu que o trabalho desenvolvido pelo presidente da Conferência Geral era tão grande de ser realizado que necessitaria de outros para lhe auxiliar. TM, páginas 342 e 343, Arthur White escreveu: ela não condenou o exercício do poder de rei. E.G.W. The Early Mishaven Years, volume 5, páginas 95 e 96. Uma vez mais, Arthur White tenta estabelecer que A.T. Jones era o único que tentava estabelecer, entre os 267 delegados, que não deveria existir reis, não deveria existir presidente de Conferência Geral. O Boletim da Conferência Geral de 1901 declara que a lei foi aceita com unanimidade pelos 267 delegados. Muito embora Arthur White induza o leitor a pensar que A.T. Jones não votou a nova Constituição por ele mesmo. Arthur White afirma que a ideia de a Igreja não ter presidente de Conferência Geral não foi justificada. Ele afirma que em nenhum tempo Ellen White aboliu o cargo de presidente de Conferência Geral. Arthur White intentou que Ellen White endossasse a ideia de possuir um presidente citando-a anacronicamente. TM, páginas 342 e 343. Ele afirmou que nessa antiga afirmação, Ellen White reconhecia a maneira pela qual a Igreja estava sistematizada. Arthur White afirma que nessa antiga declaração de Ellen White é declarado que ela entendeu ser tão grande, o trabalho do presidente, de ser realizado que necessitaria de outros para lhe auxiliar. Apenas porque Ellen White reconheceu que existia um presidente de Conferência Geral não significa dizer que ela apoiou a ideia. Ademais, ela afirmou que o presidente estava tão sobrecarregado que precisaria de auxílio para realizar as tarefas. Isso pode muito bem ser verdade se referido também ao diretor administrativo da Conferência Geral. Arthur White admitiu que ela não condenou o exercício do poder de rei. Ellen White admitiu o cargo enquanto ele estava em vigor, todavia, quando este foi abolido por ocasião da Constituição de 1901, ela afirmou: esse não é nosso trabalho. Deus fez isso acontecer. BCG, 25 de abril de 1901. A fraqueza, a qual brevemente se tornou aparente, foi corrigida na sessão posterior da Conferência Geral. Arthur White conclui, a sessão de 1903. E.G.W. The Early Mishaven Years, volume 5, página 96. A fraqueza a qual brevemente se tornou aparente, foi a opinião de Arthur White e a G.D. News, o suposto diretor em ação, o qual, a propósito, 2 anos depois ainda estava exercendo o cargo, o qual foi votado pelos delegados para continuar por 1 ano. Para Arthur White e Daniels, o fato da sessão da Conferência Geral posterior ter votado uma nova Constituição demonstra a fraqueza da primeira. Foi Daniels quem redigiu a nova Constituição apresentada em 1903. Nós devemos examinar agora o Boletim da Conferência Geral de 1903 para encontrarmos o que foi corrigido nessa sessão. A sessão da Conferência Geral de 1903. 2 anos mais tarde, na sessão da Conferência Geral de 1903, ocorrida em Oakland, Califórnia, em 27 de março de 1903. Essa pode ter sido a mais importante reunião para reorganizar pontos estratégicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para essa conferência, uma nova Constituição seria votada, qual estabeleceria definitivamente um homem como cabeça da Igreja. O diretor administrativo, pastor Arthur G. Daniels, convocou a 35ª sessão de Conferência Geral, às 14h30 da sexta-feira, 27 de março de 1903. 134 delegados estavam assentados nessa sessão. Boletim da Conferência Geral, 1903, página 1. Desde o último encontro da Conferência Geral, organizamos 12 conferências da União e 23 conferências locais,
Daniels informou. Muitas dessas reuniões locais estavam dentro do território da União das Conferências. IBID, Boletim da Conferência Geral, 1903, página 1. Poderia ser notado que estavam assentados 134 delegados, ou seja, 137 a menos do que na sessão da Conferência Geral de 1901. IBID, Boletim da Conferência Geral, 1903, página 1. Esse é um aspecto interessante da Conferência Geral de 1903. O número de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia era maior agora do que em 1901, mas a quantidade de delegados era menor. Por quê? A G. Daniels, diretor da Conferência Geral, estava prestes a implementar outra constituição, a qual redigira uma lei que poderia estabelecê-lo como presidente da Conferência Geral. As atividades da conferência começaram propriamente na manhã de segunda-feira, às 9h30. Arthur White escreveu. Depois da convocação dos delegados, o diretor, pastor Daniels, fez seu discurso. E.G.W. The Harlem Misheaven Years, volume 5, página 243. Perceba que nessa declaração, Arthur White confessa que a G. Daniels era o diretor, e não o presidente da Conferência Geral. Porque Daniels era ainda o diretor depois de 2 anos, quando os delegados, há 2 anos, em 1901, votaram que o cargo de diretor permaneceria por apenas mais 1 ano. Na segunda-feira, pela manhã, Ellen White discursou aos delegados em vez de ocorrer o encontro regular. Ela recebera uma visão na noite anterior e gostaria de compartilhar com a liderança da igreja. Ela relatou. Hoje, Deus está observando o seu povo, Ellen White iniciou. Nós precisamos descobrir o que ele quer dizer quando aboliu nosso sanatório e nossa casa publicadora. Não nos movemos quando há alguma coisa errada. Deus anela que estejamos conscientes, Ellen White alertou. Ele deseja que volvamos os olhos para o significado das calamidades que nos têm sobrevindo, não devemos seguir os passos de Israel, e dizer: nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Senhor, quando nós não somos completamente. IBID, Boletim da Conferência Geral, 1903, página 31. Perceba que Ellen White estava alertando a Igreja Adventista do Sétimo Dia para que não se comportassem como o antigo Israel, que dizia, nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Senhor. Jeremias 7:4. Não devemos considerar que somos a verdadeira igreja, quando nós não somos completamente. Por quê? Se estamos vivendo em oposição à lei de Deus, deixamos de ser o santuário de Deus. Furtarei vós, e matareis-se, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, igreja de Babilônia, e andareis após outros deuses que não conhecestes, o Senhor diz, e então vireis, e vos porei diante de mim nesta casa, igreja adventista do sétimo dia, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas estas abominações. Jeremias 7, 9 e 10. Possuir vínculos ecumênicos com as igrejas babilônicas guardadoras do domingo, eis o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez 50 anos atrás, queimando incenso para Baal. Ademais, a política ecumênica é considerada pelo Senhor como andar após outros deuses. Ver capítulos 3 e 12. O que pode ter acontecido? No discurso que Ellen White fez naquela manhã, ela fez referência a uma visão que teve no tocante à Conferência Geral de 1901. O Senhor me mostrou o que poderia ter acontecido com o trabalho que era e que deveria ser feito. Na sessão noturna, eu estava presente em um encontro no qual um irmão estava se confessando a outro. Eles sentiam um fardo e confessavam com o coração quebrantado. O Espírito e poder de Deus foram revelados. Ninguém tinha coragem em lhe reverenciar em humildade e contrição. Todos os que estavam envolvidos nesse serviço não tiveram determinação para confessar seus pecados antes. Ellen White, Boletim da Conferência Geral, página 31. O que poderia ter acontecido? Ellen White continuou, Deus estava esperando para fazer tudo pelo seu povo.
Todo o céu estava esperando para ser gracioso. Ibid, Boletim da Conferência Geral, 1903, página 31. A visão completa de Ellen White está relatada em Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 104 a 106, abaixo do título O que poderia ter acontecido. O testemunho foi enviado para Battle Creek de Santa Helena, Califórnia, 5 de janeiro de 1903. Debate sobre a nova Constituição. O segundo maior debate da sessão da Conferência Geral de 1903, o qual ocorreu no final do encontro, estava centrado na nova Constituição, especificamente na eleição para provimento de um presidente e outros cargos apropriados para a Conferência Geral. Arthur White escreveu: realmente, é como se fosse uma revisão superficial da Constituição de 1901, mas encaminhada como um novo documento. E.G.W. Bearley Misheaven Years, volume 5, página 256. Note a contradição da afirmação de Arthur White. A proposta da nova Constituição de 1903 não era revisão superficial da Constituição de 1901 porque essa nova lei foi feita para a eleição de um presidente. Significava descer um grande degrau. 2 anos antes, os 267 delegados votaram que não haveria presidente da Conferência Geral, mas um diretor administrativo que seria eleito anualmente. Agora, a proposição da nova Constituição era reintegrar o cargo de presidente da Conferência Geral. Constitui-nos um rei sobre nós, para que nos julgue. 1 Samuel 8:5. 2 informações foram arquivadas na sessão do Comitê dos Planos de Constituição. Arthur White escreveu: a mais importante notícia sustenta que a nova Constituição, a qual proverá novos cargos para a Conferência Geral, será escolhida pelos delegados. E.G.W. Bearley Misheaven Years, volume 5, página 256. Nessa nova Constituição, Arthur White refere-se aos novos cargos como sendo assunto de maior monta em relação ao provimento do cargo de presidente da Conferência Geral, e seria este que exerceria o mandato da Igreja. Arthur White afirmou antes que a G.D. News, o diretor da conferência, não possuía este tipo de mandato. Atualmente, ouvimos falar muito em mandato, termo limite nos círculos políticos dos Estados Unidos. Os líderes políticos e religiosos entendem que o mandato consiste em delegar poder para determinado representante de modo que ele atue no amparo das necessidades das pessoas às quais governa. Mas, o que Deus diz a respeito da política mundana dentro da Igreja? Será executada a vingança contra aqueles que decidem pelo que as pessoas devem fazer, Ellen White alertou. Manuscrito 15, 1886. Obviamente, líderes políticos e religiosos desejam o mandato de autoridade. No entanto, nem estes nem aqueles anelam o termo limite. Por que isso? Porque o termo limite pode colocá-los fora do poder e do ofício em um tempo relativamente curto, pausando a autoridade indevida de sua liderança. Cristo previu que o fato de acatar a autoridade a que se entregavam os fariseus e escribas não cessaria com a dispersão dos judeus. Com o olhar profético viu a obra de exaltação da autoridade humana, com o fim de reger a consciência, a qual tem sido para a Igreja uma tão terrível maldição, em todos os tempos. E suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registradas como aviso às gerações futuras. Ellen White, O Grande Conflito, página 596. Em sua narração da história da sessão da Conferência Geral de 1903, Arthur White acrescentou uma afirmação curiosa. Nessa comissão estavam, predominantemente, um número de presidentes de conferências e W.C. White. Ibid, E.G.W., E.Y., volume 5, página 256. Obviamente, os presidentes das conferências locais poderiam estar a favor do estabelecimento de um presidente de conferência geral permanente. Questão de inspiração. Essa afirmação de Arthur White implica que, por causa do voto de W.C. White, filho de Ellen White, e pai de Arthur White,
Com a maioria da comissão, poderia ser validada a nova Constituição. Entretanto, deve ser enfatizado que W.C. White não possuíam o dom de profecia. Muito embora fossem homens devotos, seus escritos e opiniões não eram inspirados como as de Ellen White e, portanto, estavam passíveis de erro. Por outro lado, I.J. Waggoner e A.T. Jones, que eram minoria na comissão, tinham recebido uma mensagem inspirada da parte do Senhor. Perceba cuidadosamente a confirmação desse fato da parte do Espírito de profecia. O Senhor, em sua grande misericórdia, mandou a mais preciosa mensagem para o seu povo por meio dos pastores Waggoner e Jones. Ellen White escreveu acerca do testemunho especial dado na Conferência Geral de 1888. Testemunhos para Ministros, páginas 91 a 97. A mensagem dada a nós por A.T. Jones e I.J. Waggoner, escreveu Ellen White, é uma mensagem para a Igreja Laodiceana. Carta S. 24, 1892. Na carta postada em 1º de maio de 1895, de Hobart, Tasmânia, Ellen White afirmou com maiores detalhes a respeito de Jones e Waggoner: se você rejeita os enviados de Cristo, você rejeita ele. Ver Testemunhos para Ministros, páginas 91 a 97. Trata-se de um endosso de Jones e Waggoner à mensagem de 1888, você não diria? A história testifica que o tema central da mensagem de 1888 envolvia 1. Justificação pela fé. 2. Natureza humana de Cristo e 3. A exclusão da autoridade eclesiástica na vida cristã. Ver Elliot J. Waggoner, Cristo e Sua Justiça, The Glad Tidings, Alonzo T. Jones, Caminho Consagrado à Perfeição Cristã, The Two Republics. O relatório da minoria. O relatório da minoria, assinado por 3 homens bastante ligados com os interesses da instituição, afirmava que a proposta de uma nova Constituição poderia reverter os passos reformatórios dados pela Conferência Geral de 1901. Arthur White escreveu. Esses homens argumentaram que a Constituição de 1901, a qual proveu que o Comitê de Conferência Geral poderia selecionar seus membros, não poderia ser aniquilada sem fazê-lo por uma trilha insegura. Ibid, EGW, EY, volume 5, página 256. 2 dessas declarações de Arthur White não são exatamente verdadeiras. Perceba cuidadosamente a confusão feita por ele com 2 importantes pontos. 1. Foi apenas uma coincidência o fato dos 3 homens que assinaram o relatório da minoria serem bastante ligados com os interesses da instituição. Os 3 homens eram I.J. Waggoner, David Paulson e P.T. Magan. Ibid, BCG, 1903, página 147. Arthur White deduz que, porque esses 3 varões estavam bastante ligados com os interesses da instituição, o julgamento deles poderia ser influenciado e prejudicado no que tangia à nova Constituição. Todavia, isso não é verdade. Consideremos as qualificações de apenas um desses homens, P.T. Magan. Magan, Pierce Tilson, 1891-1947. Médico e administrador. Ele trabalhou como ministro licenciado em Nebraska, em 1887, e entrou na faculdade de Battle Creek, na qual foi graduado. Após uma jornada ao redor do mundo, em 1889, como secretário de S.N. Haskell, tornou-se secretário associado da Mesa de Missões Estrangeiras, de 1890 a 1891, cabeça do Departamento de Bíblia e História da Faculdade de Battle Creek, de 1891 a 1901, e reitor do Colégio Missionário Emanuel, de 1901 a 1904, atual Universidade Andrews. Ele foi cofundador, com Ria Sutherland, do Instituto de Agricultura de Nashville, em 1904. Mais tarde conhecida como Faculdade Madison, era diretor lá. Ele cursou medicina na Universidade do Tennessee, logo depois, em 1915,
Foi denominado diretor da Faculdade Médicos Missionários, atualmente Universidade de Loma Linda Escola de Medicina, e posteriormente, serviu como presidente, de 1928 a 1942. Era ativo em arrecadar fundos para o Colégio Médico e extremamente responsável pela ascensão dessa instituição. A biografia de Magan foi escrita por Merlin Elineff, intitulada For God in Me, de 1964. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, segunda edição revisada, 1995. Artigo Magan, Pierce Tilson. Qualquer um que tenha estudado a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia sabe que J. Waggoner tinha lhe dado uma mensagem da parte de Deus em 1888. Como visto acima, P.T. Magan tinha credenciais ministeriais e serviu como tal. Isso deixa apenas David Paulson no relatório da minoria como sendo administrador institucional. Assim, o relatório da minoria não foi assinado por homens altamente ligados aos interesses da instituição, como Arthur White assinalara. Apenas um deles estava envolvido dentro dela. Vejamos de maneira mais aprofundada as credenciais desse homem. A Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia relata: Paulson, David, 1868 a 1916. Quando tinha 8 anos de idade, David participou de sua primeira reunião campal feita em Dakota do Sul, sendo impressionado pelo sermão de Tiago e Ellen White, que estavam lá. Foi batizado naquela ocasião. Em 1888, ele ouviu de W. W. Prescott sobre o valor da educação, e decidiu frequentar a faculdade de Battle Creek, no qual foi graduado em 1890. Ele, então, iniciou os estudos de medicina no sanatório de Battle Creek, continuando na Universidade de Michigan, se transferindo, no último ano de graduação, para a Faculdade Médica de Bellevue, em Nova York. Paulson lecionou no Colégio Médico Missionário Americano e, em 1899, assumiu o trabalho de médico missionário do sanatório em Chicago, e tornou-se editor do Lifeboat, revista que propagandeava a instituição de caridade do sanatório. Em 1904, com a assistência de um de seus ricos pacientes, estabeleceu um pequeno sanatório em Hinsdale e, daí em diante, devotou sua vida em desenvolver não somente instituições com serviços médicos para a cura de pacientes, mas também promover o trabalho de caridade, primeiramente na cidade de Chicago e, posteriormente, nas comunidades nas quais estivesse situado. Sempre bastante espirituoso em seus pensamentos, por volta do ano de 1906, tornou-se presidente da Liga Antitabagista, ligado ao trabalho com o qual sempre viajara e advertira extensivamente. Nunca gozou de saúde robusta e morreu em 1916, após enfermidade que insistiu por vários meses. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. Esse era o homem que Arthur White sugeriu não ser capaz de discernir erros na nova Constituição porque era um administrador institucional. Se houvesse administradores tais como David Paulson hoje, talvez os hospitais adventistas do sétimo dia não estivessem amalgamados com a Igreja Católica Romana. Ver capítulo 18. Arthur White acrescenta que o Dr. Kellogg era extremamente favorável ao relatório da minoria. Ibid, EGW, EY, volume 5, página 256. A despeito da afirmação que Arthur White fez do Dr. Kellogg, podemos desconsiderá-la, uma vez que ele se apostatou totalmente dos preceitos da Igreja. A dedução é esta: se o Dr. Kellogg posicionava-se a favor do relatório da minoria, então estariam todos errados. Arthur White estava errado com as considerações da integridade de J. Waggoner, P.T. Magan e David Paulson, e estava errado na maneira com que se exprimia. 2. Arthur White afirmou que esses homens argumentaram que a Constituição de 1901, a qual proveu que o Comitê de Conferência Geral poderia selecionar seus membros, não poderia ser aniquilada sem fazê-lo por uma trilha insegura. No entanto, o Boletim da Conferência Geral de 1903 revela que esses 3 homens não objetaram ao plano dos delegados,
em sua maioria, para eleger os membros do Comitê da Conferência Geral. O que, de fato, objetaram era o estabelecimento de um presidente de Conferência Geral permanente em vez de um diretor administrativo temporário, que exerceria o cargo durante um ano. Eles também repudiaram o fato de a Constituição de 1901 apenas ter sido testada por 2 anos. Novamente, precisa ser salientado que a G.D. News era ainda diretor administrativo em 1903, 2 anos depois, quando da eleição de um diretor para um mandato de um ano asseverado na Constituição de 1901. A objeção primária da comissão minoritária na nova Constituição era a referência a um cabeça na Igreja. Conteúdo real do relatório da minoria. A minoria de nossa Comissão de Planos e Constituição pede licença para apresentar que a Constituição proposta pela maioria da Comissão parece para nós ser subversiva aos princípios da organização que nos foi dada na Conferência Geral de 1897 e de 1901 e que não podemos concordar com isso. A proposta da nova Constituição reverte os passos reformatórios que tínhamos dado e os princípios os quais foram adotados como de reorganização, nas ditas conferências, e incorporam a presente Constituição, e o que está posto antes dessa nova Constituição é o caminho mais adequado. Nós, portanto, recomendamos que a Constituição de 1901 seja considerada como caminho justo em vez de ser aniquilada. Boletim da Conferência Geral, 1903, número 10, páginas 146 e 147. O relatório da minoria foi assinado por 3 homens, E. J. Wagoner, Dr. David Paulson e Percy T. Magan. Perceba que a principal demanda da comissão minoritária era que a primeira Constituição revisada na história da Igreja, votada há 2 anos antes por 267 delegados, não transcorrerá tempo suficiente para avaliação justa. A nova Constituição proposta pela maioria da comissão resgatava o cargo de presidente da Conferência Geral. Isso aboliria o cargo de diretor administrativo a ser eleito anualmente. O novo presidente serviria como diretor administrativo na comissão executiva, e o presidente da Igreja permaneceria no ofício por anos. A G.D. News, o qual foi eleito presidente na Conferência Geral de 1903, trabalhou durante cerca de 21 anos. O relatório da comissão majoritária registra. Artigo 4º, Comitê Executivo, Seção 1. A cada sessão, a Conferência pode eleger um comitê executivo para seguir avante com seus trabalhos durante as sessões. O comitê executivo deve consistir em um presidente, 2 vice-presidentes, o presidente da União das Conferências, os superintendentes da União das Missões, e 12 outras pessoas, as quais representarão os departamentos de trabalhos de conferência, incluindo a publicação médica, educacional, escola sabatina e liberdade religiosa. Artigo 2º, Comitê Executivo, Seção 1. Durante os intervalos das sessões da Conferência, o Comitê Executivo deve ter total controle administrativo, e deve preencher todas as atuais vagas de ofício, mesa, comissões, agentes, por motivos de falecimento, resignação ou qualquer outro, exceto nos casos nos quais outras provisões de vagas devam ser feitas por voto na Conferência Geral. Seção 2. Quaisquer dos 5 membros do Comitê Executivo, incluindo o presidente ou os vice-presidentes, devem constituir um quórum para as transações comerciais, devendo ser regidas em harmonia com os planos traçados pelo comitê. A presença de 4 membros é necessária para qualquer decisão. IBID, Boletim da Conferência Geral, 1903, número 10, páginas 145 e 146. Nota do tradutor: quórum é reunião de integrantes de determinada associação para resoluções legais. Seção 3. Reuniões do Comitê Executivo podem ser convocadas em qualquer horário e lugar, pelo presidente ou vice-presidentes, ou por declaração escrita por quaisquer dos 5 integrantes do comitê. IBID, Boletim da Conferência Geral, 1903, número 10, páginas 145 e 146.
O relatório da comissão majoritária foi assinado por 10 homens: H. W. Cottrell, I. T. Russell, C. W. Fleiss, W. C. White, W. T. Knox, I. H. Gates, G. I. Landon, C. N. Woodward, Smith Sharp, e S. B. Horton. Como o leitor pode perceber claramente, o relatório dessa comissão não carece de maiores comentários. O próximo ato ocorreu quando W. T. Knox fez um movimento para a adoção do relatório majoritário. Dale Lindsay o auxiliou. Agora, se esse é o desejo dos delegados, esse relatório poder ser lido inteiramente, ou, se for esse o desejo, pode ser selecionados trechos para cada momento, disse o diretor administrativo H. W. Cottrell. Se for a mentalidade dos delegados, o secretário pode ler o primeiro artigo. E. Biden, BCG, 1903, número 10, páginas 146 e 147. Pierce T. Magan fala. Toda a congregação verá que o relatório da minoria concorda com princípios vitais gerais, os quais acreditamos foram transgredidos pela proposta da nova Constituição. P. T. Magan começou, e, portanto, o problema deve ser exibido diante de todos, como um fato de bastante importância. Eu manifesto que o relatório da minoria seja o substituto do da maioria. E. J. Wagner apoiou essa postura. E. Biden, GCB, 1903, número 10, página 147. O movimento pela minoria foi colocado, e foi perdido. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 147. E. J. Wagner fala. Minhas considerações a respeito do relatório da maioria do comitê abrange 2 linhas, e J. Wagner afirmou. Expressar-me-ei da maneira mais breve e concisa possível, de forma não apaixonada. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 147. A primeira objeção que faço é que é fundamental e diametralmente oposta aos princípios de organização esboçados na Bíblia. Wagner continua, e como, até o presente momento, a maioria aderiu a ela, diante disso, eu considero o relatório da maioria como revolucionário e inconsistente. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 147. Wagner define o conceito de quem é e o que é a Igreja. Eu penso que somos todos integrantes da Igreja, parte do corpo dos crentes no Senhor Jesus Cristo, em qualquer lugar, em unidade de organização e estandarte, e J. Wagner afirmou. Vós em qualquer companhia de crentes, onde quer que estejam, em qualquer cidade, tendes constituído parte de um corpo espalhado por todo o mundo. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 147. Organização versus desorganização. Agora o movimento, muito embora eu seja inconsciente e não intencionado da parte dos irmãos, caminha em direção à aceitação desse relatório da maioria que transmite essencialmente uma mentira na linha de adoção de uma crença. Wagner continua. E, embora as igrejas do mundo e as pessoas considerem essencial para a organização, nós que conhecemos as Escrituras e o recrudescimento vindo desde os primeiros dias e que está sendo perpetrado ainda até o presente momento, nós conhecemos a desorganização. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 147. A Bíblia opõe-se à autoridade eclesiástica. A organização bíblica é oposta à exaltação de algumas pessoas sobre outras, Wagner disse. Agora, a questão crescerá e ser-me-á apresentada, porque, então, você assinou o relatório qual recomenda a manutenção da presente Constituição. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 147. Eu não sou inconsistente, Wagner concluiu. Minha segunda objeção é a própria Constituição, a qual, em alguns pontos particulares, eu considero a pior já feita entre os adventistas do sétimo dia. E. Biden, BCG, 1903, número 10, página 148. O irmão Magan fez uma solicitação para falar da questão como um todo,
O diretor administrativo H.W. Cottrell disse: se não existir nenhuma objeção, a solicitação dele será atendida. Ibidem, GCB, 1903, número 10, página 150. Pierce Magan fala: como membro da minoria do Comitê de Planos, e como homem, caso não pertencesse ao comitê, estou conscientemente oposto à proposta da nova Constituição, Magan iniciou. Eu sempre senti que o lugar mais difícil em que um homem poderia ser colocado é em oposição consciente da maioria dos irmãos que acreditam estar corretos. Ibidem, BCG, 1903, número 10, página 150. Para mim sempre pareceu ser muito mais fácil permanecer em posição de oposição ao mundo, e até ter que enfrentar uma corte de justiça dele, pela nossa fé, do que ter que encarar nossos irmãos pela fé, Magan continuou. E, portanto, eu devo dizer, concisa e modestamente como conheço, o que tenho que dizer. Ibidem, BCG, 1903, número 10, página 159. O relatório da minoria expressa em palavras os sentimentos os quais atuaram nos poucos que o fizeram, porque nós acreditamos que a Constituição proposta pela ala majoritária do Comitê nos parece ser subversiva aos princípios organizacionais que nos foram dados na Conferência Geral de 1897 e 1901, Magan continuou. Aqueles princípios nos foram dados pelo Espírito de Deus. Em meu julgamento, e no do da minoria do comitê, essa Constituição é absolutamente subversiva àqueles princípios. Ibidem, BCG, 1903, número 10, página 150. Magan inicia sua conclusão. Pode ser afirmado que não existe nada nessa nova Constituição que não seja abundantemente salvaguardado pela sua provisão. Magan concluiu, todavia, eu queria dizer para vocês que homem algum que tenha lido a história antiga da Igreja Cristã ou qualquer uma outra grande história da Igreja, nenhum homem que tenha lido esses relatos pode vir com outra conclusão a não ser que esses princípios da nova Constituição precisam ser quebrados, porque os mesmos foram introduzidos precisamente da mesma maneira há alguns séculos atrás quando do papado. Ibidem, BCG, 1903, número 10, página 150. Ademais, Magan enfatizou, essa casa deve reconhecer, antes de entrarmos em discussão, o que a nova Constituição propõe, não importando as vantagens que podem ser afirmadas para tanto, porque significaria voltar precisamente onde estávamos antes dos passos reformatórios que demos 2 anos atrás. Ibidem, BCG, 1903, número 10, página 150. Ellen White não entrou no debate da questão da Constituição, Arthur White escreveu. W.C. White discursou fortemente em prol das mudanças propostas, como fizeram outros respeitados líderes, como Loughborough e Butler. Ibid, E.G.W., E.Y., volume 5, página 257. A opinião de homens letrados. A fé ou decisão dos concílios eclesiásticos, tão numerosas e discordantes como são as igrejas às quais representam, a voz da maioria, não nem todos esses devem ser considerados como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Ellen White escreveu. Deus terá um povo na terra que manterá a Bíblia, e somente ela, como o estandarte de todas as doutrinas e a base da reforma. O Grande Conflito, página 595. A nova Constituição votada e ratificada. A votação foi feita naquela noite de 9 de abril de 1903. A nova Constituição foi ratificada. O relatório da minoria fora rejeitado. O apelo de P.T. Magan de que os princípios dela foram introduzidos precisamente da mesma maneira há alguns séculos atrás quando do papado foi também rejeitado e ignorado. Naquele momento a imagem do papado era estabelecida na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Passaram-se 97 anos que essa imagem tem prosperado e acrescido o seu poder mesmo nas instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e está se consolidando com a Igreja Católica Romana. Ver o capítulo 18. O problema não foi solucionado rapidamente, Arthur White escreveu.
A votação precisava de 3/4 da aprovação. IBID, EGW, EY, página 257. 108 delegados estavam presentes. 85 votaram a favor da nova Constituição, compondo a maioria de 4 votos. IBID, EGW, EY, página 257. Quão triste foi a entrada da imagem da besta pela margem ligeira de apenas 4 votos. Quando homens que professam servir a Deus ignoram seu caráter paterno, e disputam a honra e o direito em negociações com seus membros, Satanás exulta porque foi ele quem os inspirou com estes atributos, Ellen White afirmou. Eles estão seguindo no caminho do romanismo. EGW, 1888 Materials, página 1435. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora, Ellen White alerta. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Eventos finais, página 156. Ver também Mensagens Escolhidas 1, página 122. Perceba que Ellen White não disse nós temos que temer de dentro. O que ela disse foi que temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Quão triste é isso! Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Arthur G. Daniels foi eleito presidente na sessão da Conferência Geral de 1903. Ele não foi removido do seu cargo, mas renunciou à sua posição após 21 anos. Um homem no poder da Igreja Adventista do Sétimo Dia por cerca de 1/4 de século. Certamente, uma imagem do papado, o Papa. Confissão tardia de Arthur Daniels. Em 1946, eu estava nos Estados Unidos e a Conferência Geral convocou-me para participar das reuniões de vários campos. George Barneside, notável evangelista australiano adventista do Sétimo Dia afirmou. Dirigi-me a 2 campos, Nova Jersey e leste da Pensilvânia, com o pastor Mid Maguire, conversamos muito dos tempos antigos. George Barneside, Browns Road, 95, Wahroonga, NSW Austrália 2076, 7 de fevereiro de 1987. Ele tinha conhecido a T. Jones, Barneside continuou. O pastor Maguire falou bastante de Jones, especialmente do conhecimento dele da história da igreja. IBID, Barneside. De Jones, grande conhecimento era a tendência da organização na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Barneside retomou. Jones se opôs a G. Daniels, então presidente da Conferência Geral, no quesito da organização da Igreja, pois achava que tomava os rumos de Roma. Finalmente, Daniels encerrou Jones de maneira que o resultado foi a saída dele, Jones, da Igreja. IBID, Barneside. Anos mais tarde, Daniels e o pastor Maguire estavam participando da reunião campal na Califórnia. Estavam retornando para Washington D.C. de trem. Maguire disse que Daniels estava sentado olhando para os vagões pensando. Ele, Daniels, olhou para o alto e disse, sabe Mid, eu creio que Jones estava certo e eu estava errado. Estava se referindo à questão da organização. George Barneside, Browns Road, 95, Wahroonga, NSW Austrália 2076, 7 de fevereiro de 1987. O pastor Maguire disse que o pastor Daniels retificou todas as coisas, mas ele estava, então, fora da presidência e ninguém lhe deu muita atenção, Barneside conclui. Isso é o que me recordo. O documento estava datado de 7 de fevereiro de 1987 e assinado por George Barneside, Wahroonga, Austrália. Testemunho dado imediatamente à Conferência Geral de 1903. Ellen White retornou para casa, em Elmshaven, da sessão de 1903 entre 10 e 12 de abril. Arthur White escreveu. Do significado e dos eventos de longo alcance no verão remoto. Em 1903, ela escreveu, minhas forças foram severamente desgastadas durante aquela conferência, mas o Senhor me sustentou durante o encontro, e por suas bênçãos,
Estou me recuperando dos esforços. IBID, EGW, EY, página 259. Uma semana após retornar para casa depois da Conferência Geral de 1903, Ellen White escreveu o seguinte testemunho, datado de 21 de abril de 1903. A Igreja Adventista do Sétimo Dia será pesada na balança no santuário. Será julgada pelos privilégios e vantagens que dispõe. Sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que Cristo investiu nela. Se as bênçãos conferidas não forem utilizadas para fazer sua obra, será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz derramada, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 247, 21 de abril de 1903. Perceba que a Igreja Adventista do Sétimo Dia será pesada nas balanças do santuário. Não há dúvidas, ela será. Se as bênçãos conferidas não forem utilizadas para fazer sua obra, será pronunciada a sentença, achada em falta. Também foi afirmado que a luz derramada, pelas oportunidades concedidas, ela será julgada. O que a Igreja Adventista do Sétimo Dia atual, no ano 2000, tem feito com as vantagens e privilégios que lhe foram concedidas? O que a instituição tem feito para incrementar sua experiência espiritual? Como a Igreja age diante das vantagens que Cristo lhe concedeu? De que maneira a Igreja valoriza as bênçãos que lhe foram conferidas? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem tido fé na verdade que a qualifica para realizar o trabalho a ela dirigido? E mais importante de todas as questões, como Israel no tempo de Cristo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia já foi julgada. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23:38. E então, ela foi achada em falta? Ouçam a música, a linguagem, denominada a alta educação, Ellen White aconselha. Mas, o que Deus declara sobre isso? Mistério da iniquidade. ENAP for Missions, página 11.